Vegana é aquela pessoa que exclui todos os alimentos de origem animal e também produtos resultantes de exploração animal. É um estilo de vida que preza pela proteção animal e do meio ambiente. Os veganos são divididos em alguns grupos, como vegano estrito, crudívoro e frugívoro. Mas quem vai nos explicar a diferença desses tipos de vegano e também falar mais sobre esse estilo de vida que vai além da alimentação são os meus convidados de hoje, a nutricionista Carmenzita Coelho e o vegano Antonioni Melo. Tudo bem, né, queridos? Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Carmenzita, há muito tempo que não vinha, né? Pois é. Obrigada pela sua presença também. E aí, a diferença desses três, vamos começar pela diferença desses três estilos de vegano. Quem começa? Você começa, Antonioni? Pois não. São, como você falou, existem vários tipos e existe mais um ainda, que a gente chama de frutariano, né, que é um outro tipo de vegano. Os ovo-lactos vegetarianos são a primeira parte, né, eles comem ovos, leite, mel, né? Os veganos ou vegetarianos estritos, eles tiram o leite, o ovo, o mel, e os veganos em particular, eles tiram, como você falou, sapato de couro, cintos, todo produto que tenha couro. Vai além, né? Como a gente disse, da alimentação, né? O estilo de vida que eles optam por não usar, nem ingerir, nem usar, nem consumir esse tipo de produto. Aí após, nós temos os crudívoros, que eles comem tudo cru, só cru, né? Depois nós temos os frugívoros, que também... Foge da comida. Desculpa. Os frugívoros. Tem uns que fogem da comida. Fogem da comida. Os frugívoros também comem tudo cru. A diferença é que eles não comem certas coisas que os crudívoros comem. Por exemplo, eles não comem raízes, né, tubérculos, né, os frugívoros não comem tubérculos e não comem cereais. Por que não? Porque é uma questão de nutricional, né? Então, aí vou entrar um pouquinho na área dela, né? Porque nós nos nutrimos de três, são os macronutrientes. Nós temos os carboidratos, né, que é a maior parte do que nós devemos absorver. Então, nós temos dois tipos de carboidratos. Nós temos os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Né? Então, os carboidratos complexos, eles são as raízes, né? As raízes, porque a absorção nossa é a glicose, nós absorvemos glicose, né? Então a gente faz, então as frutas são os carboidratos simples, então você absorve ele imediatamente. Os amidos, né, que são os carboidratos complexos, eles têm que ser fermentados, eles têm que ser trabalhados, aí eles vão virar glicose depois. Então eles têm que virar amido e depois viram glicose. Então tem uma perda nessa mudança, tá? Então é uma absorção como... aí a gente estava falando aqui antes sobre os paleos, né, que são a alimentação paleolítica, né, que é outra linha, né, que não é nem não são nem vegetarianos. Então a gente se alimenta como antigamente a gente se alimentava. Então, quando o homem surgiu na Terra, ele não comia carne, né, e ele não comia também raízes, ele comia frutas. Né? Essas são as teorias, né? A teoria. Então, as raízes não são, segundo a linha frugívora, não são uma coisa natural nossa. Também os frugívoros não comem, diferente dos crudívoros, germinados. Né? Então, os cereais, as leguminosas, elas têm que ser
elas têm que ser germinadas, os crudívoros comem coisas germinadas, cruas, e os frugívoros não comem isso. Os frugívoros comem frutas, folhas e castanha. E depois nós temos, como eu falei, os frutarianos, que só comem frutas. Então, por isso não se come os tubérculos ou as raízes. Tá, Carmenzita, como que é a saúde dessa pessoa, por exemplo, que só come frutas? Tem como a pessoa conviver assim, comendo só frutas? Eu acho que nenhuma dessas linhas é somente a fruta, não, né? É só a última, mas, por exemplo, eu também tenho críticas a essa linha. Eu sou uma linha abaixo, sabe? Que eu sou tem frutariano. Ainda frutas, folhas e castanha. Isso, tudo as castanhas. Cru. Então... Você dá uma linhazinha para as frutas. Então, aí, para complementar o que ele falou aqui agora, é o seguinte... quando eu falei, inclusive, que a paleo é oposta, não é bem oposta. Ela também tem essa história de que a gente deveria retomar os primórdios, né? Porém, comendo as carnes, já que na época as pessoas comiam, né? Era difícil, mas conseguiam comer as carnes, mesmo que fossem restos. Mas, enfim, falando de carnes, a parte que a gente pode falar depois sobre a vantagem do vegetarianismo, tá? Que a gente vai até debater isso aqui um pouquinho, é que quando você tem somente, vamos começar de cima para baixo então, né? Então, quando a gente tem somente as frutas, você fica com uma deficiência enorme, a possibilidade de ter uma deficiência enorme de um monte de micro e macronutrientes. No caso, o macronutriente, dos mais importantes, a proteína, né? Então, se você comer somente a fruta, você vai ter somente um tipo de açúcar, 2 tipos, que é a glicose praticamente e a frutose. A frutose vai precisar ir para o fígado para virar a glicose, porque a frutose é tão simples quanto a glicose, né? É um monossacarídeo, mas para ser utilizada ela tem que ser convertida a glicose. Então, a desvantagem seria que se você come frutas o dia inteiro e o seu açúcar só vem da fruta, você pode sobrecarregar o fígado. Existe já experiências mostrando esteatose gerada por causa de excesso de frutose, tá? Então, não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo. A minha preocupação maior aqui em relação às frutas do que a esteatose, né, que a gente tem muito mais por causa de carnes em excesso, de álcool em excesso, mas você tem essa possibilidade. Se você dispensa os cereais, né, que é a minha preocupação, né, em relação a essa linha, que acima você tem aí a possibilidade de não comer os cereais, comer as castanhas, alguns vegetais germinados e as frutas. Então, nós vamos ter também, além de ter um cuidado maior com a proteína, que talvez você não consiga toda ela pelas castanhas, né, nós temos em todas essas situações, até chegar no veganismo, a possibilidade de deficiências de B12, tá? Mas quando você não tem os cereais, você também não tem outros do complexo B, que são o cereal é muito rico. Quando ele é integral, ele tem B1, né? O B1 é muito importante para o funcionamento, inclusive, da própria glicose no sistema nervoso, tá? E nós... A ingestão por exemplo, do trigo, né? Também está na moda tirar glúten, seja na paleo, seja nessa linha um pouco mais, né, do alto que nós estamos dizendo, seja na nutrição funcional, né? Então, assim, está havendo uma moda de tirar glúten de todo mundo. A preocupação é a seguinte: nós temos um equilíbrio já, inclusive, da microbiota, né? Nós temos trilhões de bactérias no intestino, né? Trilhões, e elas trabalham em conjunto com a gente, até para produzir vitaminas e para produzir substâncias, até algumas anticancerígenas, quando são as bactérias boas. As bactérias boas, elas precisam dos polissacarídeos para elas sobreviverem, polissacarídeos, e não a frutose e não a glicose sozinha. Aí, quando elas comem polissacarídeos, elas promovem a produção, por exemplo, de acetatos e butiratos, que são substâncias anticancerígenas para o intestino. Se você tira o glúten radicalmente, também a deficiência do glúten faz com que essas bactérias morram e fiquem só as bactérias ruins. E elas são grandes produtoras, e o que acontece, e o que é pior em quem come carne, né? Se a pessoa tem carne vermelha na alimentação e tem, por exemplo, tira o glúten, que é o que está acontecendo aí com a dieta low carb, paleo, né? Então acontece que a pessoa vai ter um desequilíbrio
da flora intestinal, da microbiota intestinal, que a gente chama de disbiose. Tá? Então, ela vai aumentar o número de bactérias patogênicas, que a gente chama, que produzem toxinas, e vai diminuir as bactérias boazinhas. Então, eu considero, assim, diante do que a gente vê nos estudos científicos, né, que vai ser até meu objeto do doutorado, que a gente já está trabalhando nesse projeto, se você tira o glúten e com isso também as fibras que vêm com o trigo, por exemplo, você aumenta as bactérias nocivas e diminui as boazinhas. E uma outra questão quando você tira a leguminosa, né, e o arroz e o feijão, eles são excelentes fontes de proteína, para substituir até a proteína animal, né? Então, dessas linhas todas que a gente está falando, eu gosto muito mesmo do vegetarianismo, porque você consegue perfeitamente com seu arrozinho e feijão, ou com seu arroz, né, com a soja, ou seu arroz com a lentilha, você consegue um equilíbrio de proteína. Então, eu fico feliz quando alguém fala, eu sou vegetariano, equilibra para mim, né? E quando é ovo lacto, eu fico um pouco mais feliz ainda por causa da B12. Que a vitamina B12, que é importante para a gente não ter uma anemia chamada megaloblástica, é importante para o sistema nervoso, é importante para as pernas funcionarem direitinho, para você não ter dores, né? A B12, ela existe nos alimentos de origem animal, né? Então é muito difícil para o vegano e as outras linhas que dispensam, né? Enfim, os ovos e os leites também, que essa pessoa consiga a B12. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.